Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os membros deste canal, mas se estão vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos e análises de vlogs próximos, beleza? Maciça vitória peixeira hoje diante do Coritiba, um adversário difícil, que parece pelo que se constava nas transmissões, acho que só havia perdido apenas 2 partidas no Campeonato Brasileiro, a terceira agora, depois desse triunfo importantíssimo do Santos fora de casa, nas suas pretensões de brasileiro, que não conseguiu aí pelo menos se desgarrar do pelotão de meio da tabela para cima, com 30 pontos parece que agora, se me corrija se estiver enganado, o mesmo número de pontos agora do RB Bragantino, e agora o Santos vai voltar suas atenções no próximo jogo, mais uma fora de casa diante do América Mineiro. Outro adversário difícil, mas hoje, porém, vamos comemorar um pouco essa vitória. A primeira de Lisca, que não quer mais agora ser chamado de doido, mas provou que de doido não tem nada e soube aí pelo menos, foi feliz nas substituições, embora ainda tenhamos alguns probleminhas para se acertar, pelo que se viu especialmente no primeiro tempo. Um jogo que, na etapa inicial, ficou caracterizado pela falta de finalizações de ambas as equipes, embora o Santos tenha tido o melhor volume de jogo, mas esbarrava ainda na falta de criatividade no meio e também na marcação deles, na pretensão que o Lisca tinha de tentar fazer as tribulações que não deram muito certo. Muitas vezes o Lucas Braga foi o mais acionado de todos os jogadores do Santos, foi a válvula de escape, continua sendo ainda, né, a nossa referência para tentar fazer articulações de jogadas do Santos, como sempre entrando na partida, o que se reflete também, talvez na pretensão que o Lisca quer dar com o Carlos Sanches, mas todo mundo sabe que ele não tem ainda mais perna, não é um atleta de 20 anos, não é mais nenhum garoto. Isso acaba se refletindo também na atuação do Marcos Leonardo, que tem que sempre buscar a bola do meio do campo para o ataque, quando se deveria, né, essa função ser dos meias, em especial da próprio Carlos Sanches e do Vinícius Anocelo, que hoje, embora tenha sido mais uma vez, né, fez uma atuação típica da dele, que eu tenho assim, certas ressalvas com relação ao Zanocelo, porque para você ser meia, você tem que ter uma personalidade, a mesma personalidade que tinha o aniversariante deste vídeo, datada deste vídeo, 8 de agosto, o grande gerente José de Miranda, o grande capitão da história Teixeira, o nosso glorioso Zito, que com certeza deve ter baixado o espírito do Zito no vestiário no intervalo da partida, depois que se viu na etapa inicial com mais ou menos 3 finalizações na teoria, mas na prática poucas realmente de fato fez trabalho para o Alex Muralha no primeiro tempo. No segundo, a coisa mudou um pouco de figura, com as duas equipes tentando buscar o resultado, em especial, eu acho que o Coritiba, que está beirando aí, lutando para se safar da zona do rebaixamento. Mas a equipe santista foi mais feliz na etapa complementar, num lance de bola parada, na qual o Matson, que não estava tendo uma atuação brilhante até o lance do gol, que como se viu, Lucas Braga, como sempre, acionado, é sinal de que no lado direito realmente a coisa não estava muito boa, tanto com a parte do Matson como do Lucas Barbosa, que mostrou certa dose de vontade hoje na partida, mas assim, muita gente vai criticar o Barbosa hoje na atuação dele, mas ele demonstrou certa dose de raça também, comprometimento também, quando a equipe curitibana lançava os seus laterais para tentar fazer as jogadas, acho que a única jogada deles de referência, que são aquelas bolas levantadas, as ligações diretas para o ataque, que se conclui inclusive no gol deles. Somente era esse tipo de lance que o Coritiba tinha, né? E além, lógico, dos lances de velocidade de contra-ataque e de bola parada. Mas, em termos de lances de bola parada, o Santos tem sido muito eficiente, assim como aconteceu no lance contra o Fluminense. O Matson concluiu aí o primeiro gol, abriu o marcador da partida no cruzamento que parece ter sido do Carlos Sanches, resultante aí talvez de uma jogada de triangulação, uma das poucas que tinham dado certo entre o Lucas Braga, Zanocelo e o Felipe Jonathan, o que se viu na transmissão, mas me corrija se eu estiver enganado, porque eu confesso que não tinha visto o lance do gol, vi depois com a comemoração do Matson. Porém, a equipe se desligou, depois que estava com a partida na mão, era só pelo menos fazer valer aí a condição do resultado. Porém, o treinador deles, o que fez? Colocou o meio atacante, né? Algo que falta um pouco mais de agilidade no nosso meio. O que eles fizeram? Colocaram o meio atacante para aprofundar a única jogada deles de ligação direta e uma única
única desatenção nossa, eles fizeram gol de empate na cabeça, né, do Léo Gamalho. Acho que o único problema de se fazer marcação por zona, que o Lisca quer fazer né, no time do Santos, voltar a fazer, é justamente isso. Quando um piscar de olhos, como aconteceu, né, na desatenção, a meu ver, do Eduardo Baumann, que ao invés de olhar que o companheiro que estava atrás, que era justamente o Léo Gamalho, foi partir para cima do outro que estava na linha do Maicon. Então acho que foi uma falha individual dele nesse quesito, e por muito pouco o Santos podia ter tomado o gol da virada, porque faltou desatenção também na contenção do meio para fazer aquele bloqueio, né, cortar o mal pela raiz. Isso se sucedeu justamente, no meu ver, pela desatenção também do Rodrigo Fernandes e do próprio Zanocelo, que depois foi substituído, mas o Lisca preferiu, né, por exemplo, colocar o Balieiro, talvez justamente por isso, para conter essas jogadas deles, porque ele estava começando a ganhar mais volume de jogo, e o Santos, lógico, começou a cansar. Talvez a torcida deve ter até estranhado colocar um meio atacante, em teoria, que seria o Santos, para colocar um meia mais defensivo com o Balieiro. Mas até eu não vi até agora a entrevista coletiva do Lisca, mas eu tenho quase certeza que a intenção dele foi essa. A segunda mexida, logo depois, já tinha tirado o Lucas Barbosa para pôr o Ângelo, para ver se funcionava também a transição, pelo menos a química entre ele e o Marcos Leonardo, que talvez hoje foi bem visado hoje com os marcadores do Coritiba. Talvez ele tinha pedido para sair depois, parece que pela transmissão ele pediu para ser substituído para ser colocado no lugar dele o Brian Angulo. E o Santos, acho que talvez o Lisca apostou no que? A equipe do Coritiba se lançando totalmente no seu campo de ataque, prensando a equipe santista nas cordas, né? E o Lisca apostou, talvez, acho que num remédio, fazer a equipe curitibana provar do mesmo veneno dos contra-ataques velozes. Então foi por isso que talvez ele tenha colocado o Ângelo e, assim, claro, o Brian Angulo, que foi feliz dessa vez. Sempre, né, o pessoal critica muito, eu mesmo criticado no vídeo anterior, principalmente a da atitude, talvez em termos de coletivo, aparentemente, mas eu apenas com um olhar de torcedor. Mas também não dá para negar que ele tem uma certa dose de oportunismo, né, dos jogos. Alguns que ele teve um azar aí, por exemplo, de ter perdido gols feitos como aquele do Ceará, que a imagem do torcedor deve ter ainda hoje. Porém, né, por exemplo, aquele primeiro jogo da Sul-Americana, no fim da partida ele fez o gol na assistência do Sanches, e hoje, agora, no último lance do jogo, ele foi feliz e mostrou aí fazer valer sua condição de centroavante. Aí o que mais importa, que deu mais destaque, embora o Ângelo, né, tenha comemorado o gol como se fosse dele, porque ele tem sempre aquele maneirismo de ser fominha, da conclusão, especialmente na última bola que falta, justamente. Ao invés de ele arriscar, ele conseguiu dar assistência, algo que falta, acho que esse tino de última bola de assistência que faltava para o Ângelo nos jogos anteriores, e que hoje foi fundamental para a vitória. Por isso que ele comemorou tanto, mais até do que o próprio Angulo. Acho que talvez só o Lucas Braga comemorou com ele esse jogo. Então é por isso mesmo que eu tenho uma certa ressalva com relação ao Angulo, talvez tenha essa dose, um senso coletivo que a gente não vê, mas a gente está olhando apenas como torcedor, mas quem está lá dentro é que sabe, né? O Angulo tem esse potencial, e com certeza agora, com esse intento marcado com ele, vai fortalecer sua relação dele com o elenco, que é o mais importante, que o Lisca está trabalhando hoje, né, com esse grupo, com esses arroubos dele no fim da partida, tem todo o direito de fazer depois, comemorando com a torcida, é aquela coisa típica dele. Ele foi feliz nas substituições, com exceção do Bruno Oliveira, que não entrou muito bem hoje, para tentar fazer uma mesma função do Sanches, mas ele quase pôs tudo a perder em certas bolas, em saídas de bola, por exemplo, pela ponta, em que ele, né, quase entregou a cocada, aí, quase proporcionou um contra-ataque para a equipe adversária. Não entrou muito bem o Bruno Oliveira, mas individualmente falando agora, nos aspectos, né, de cada jogador, vale destacar hoje, também sempre contestado o Felipe Jonathan, que nos bastidores disse que ele está doidinho para sair, que diz que recebeu uma proposta mais uma vez da Turquia, mas hoje mostrou uma solidez, talvez pela falta também de competência, né, nível baixo da equipe adversária. Hoje, pelo menos, ele deu mais apoio para o Lucas Braga nesse quesito. E, né, vale destacar também, acho que no coletivo,
embora ainda tenhamos ainda certas falhas, em especial principalmente no meio, mais uma vez, justamente para poder desafogar, né, fazer os nossos ataques, seja com Marcos Leonardo ou com o Anseco ou com o Angulo, precisamos sim de uma articulação melhor no meio e para ficar se restringindo apenas as jogadas pelas pontas, que foi exatamente aí que o Santos fez valer, por exemplo, os últimos resultados. Se a gente conseguir, por exemplo, seja por agora com o Luan, nem pode ser esse cara, que poderia ter sido o Ricardo Goulart, que é diretoria, então política, talvez acho que apostam nisso, nele, para poder aprimorar um pouco, ter mais recursos para sermos mais ofensivos e agora aproveitar essa consistência defensiva, essa compactação, pelo menos agora que nós temos nessa marcação, né, neutralizando as ações da equipe adversária, para poder concluir isso agora com mais finalizações. Acho que me causou mais admiração hoje nessa partida. Vale destacar também as finalizações de longa distância, que eu sempre falava nos vídeos anteriores. Lucas Braga arriscou, Carlos Sanches arriscou, até o Lucas Barbosa, embora não tenha feito uma partida de certo destaque hoje, pelo menos ele também fez o dele também em termos de longa distância. É isso que conta, e o Lisca está conseguindo agora canalizar isso para os jogadores. Com certeza qualquer bolinha aí que vier de longa distância vai ser concluído agora, porque agora a gente não pode dizer que a equipe finalizou, pelo menos no segundo tempo, né? A gente concluiu isso. Hoje, pelo menos, vamos ter aí uma semana feliz e tranquila nesse quesito. Feliz pela vitória, como sempre a galera vai ficar muito feliz realmente com o resultado, embora tenhamos aí, lógico, né, muitos ainda para se melhorar, mas o que importa são os 3 pontos. E, galera, mais uma vez agradeço pela atenção, deixe sugestões de crítica na seção de comentários e vamos comemorar pelo menos aí até o jogo contra o América Mineiro, outro jogo difícil. Mas por enquanto, Santos sempre Santos, valeu, até a próxima!